Boa tarde, turma, tudo bem? Então, aqui é a nossa aula de história, né? Como eu falei para vocês nas outras aulas, nos outros vídeos, a gente trabalhou com o nosso livro, que você sabe que é dividido em módulos, né? E aí a gente trabalhou o módulo um, que é esse livro aqui. Nesse módulo um tem algumas matérias que a gente já fechou, já fizemos até revisão. Matemática a gente ainda está fechando, está trabalhando devagar, né? Surgiram algumas dúvidas e aí a gente vai trabalhando um pouco. A matemática ela exige isso, né? Que a gente tenha um ritmo de acordo com a necessidade de vocês. Então, agora a gente vai trabalhar o volume 2, tá? O módulo 2 do nosso livro Trilhas, tá? E aí, então, na página 244, a gente vai iniciar a nossa aula de história. Então, vamos lembrar o que a gente falou, né? A gente falou o quê? Das navegações, né? Foi o que a gente começou falando de história no módulo 1. A gente falou da cultura, como que as civilizações foram parando, né? Num lugar só, foram formando as cidades, né? Os locais. Nós falamos dos africanos, né, da cultura africana, dos índios, o descobrimento do Brasil. Nós falamos também a questão do nosso território, do território brasileiro, a colonização, né? Tudo isso a gente fez um trabalho, a gente assistiu vídeos complementares bem legais, né, que resumem isso. E depois também a gente fez resumo também que eu pedi para vocês fazerem atividades, né? E acredito que esteja tudo bem, né? Porque até agora eu sempre falo, me procura, qualquer dúvida, qualquer coisa, podemos fazer os nossos trabalhos juntos, né? Mas como até agora tá tudo ok, vocês estão fazendo atividade, enviando para mim, acredito que esteja tudo bem, né? Se não, por favor, estou aqui, tá? Então, aqui na nossa página 244, a gente vai começar a falar do que? Da mineração no Brasil. Gente, o que seria essa mineração, né? Você conhece a palavra minérios, né? Vem da palavra mineral, né? Então, assim, é o quê? O descobrimento de ouro, de pedras preciosas, né? Aqui, como eu falei para vocês em outros vídeos, mesmo que a gente esteja falando, mesmo que eu coloque os vídeos complementares para vocês, é necessário que você possa, num local mais reservado, mais tranquilo, você possa estar fazendo a leitura, tá? Quietinho lá, olhando direitinho. Por quê? Para que você possa estar observando melhor o que você está estudando, tá? Então, assim, ó, o descobrimento do ouro, das pedras preciosas no Brasil e o trabalho nas minas estimularam o desenvolvimento de quê? De núcleos urbanos, né? No interior do país. Então, a extração desses minérios era feita em grande parte por pessoas escravizadas. Então, a gente sabe que eles começaram a escravizar as pessoas, né, para entrar nessas minas, para encontrar esses minérios para serem comercializados, né? Então, o que que acontecia? A maioria dessas pessoas, elas eram de origem africana, né? Que trabalhavam por muitas horas em péssimas condições de trabalho, né? Então, ele começa aqui a falar para você começar a pensar. Identifique as pessoas representadas na imagem. Então, aqui ele te dá algumas imagens, pede para você identificar, para você olhar, né? E, na sua opinião, como que surgiram esses núcleos urbanos, né? Se você dá uma lidazinha aqui no texto, você vai conseguir colocar a sua opinião dentro do que está sendo pedido, né? Na página 246 do seu livro, você vai ver como que se deu essa expansão do território. O que seria essa expansão? O crescimento, né? O processo de colonização do Brasil, que a gente já viu, teve o início nas regiões litorâneas ao longo dos anos, porém, as diferentes atividades estimularam a ocupação do interior pelos colonos, né? Como o desenvolvimento da pecuária e a busca pelas drogas do sertão, né?
Então, mais as atividades que promoveu o maior deslocamento dos colonos para o interior do território foi a mineração, que é o que a gente acabou de falar, né? Então, no final do século XVII, os bandeirantes eles passaram a fazer o quê? Organizar as expedições à procura desses minérios preciosos, né? E eles descobriram o quê? Jazidas de ouro, né? No atual estado de Minas Gerais. Então, essas descobertas atraíram para a região mineradora milhares de pessoas que desejavam enriquecer com a exploração do ouro. Então, é interessante porque você pode ver isso não só aqui no livro, ler, mas você também pode, como eu te falei, fazer pesquisas, buscar, até novelas, né? Nós temos que falam a respeito dessa mineração no Brasil, em Minas Gerais, como é que ela era, como é que era feita, né? É importante porque isso vai fazer com que você comece a pensar dentro do assunto que a gente está falando, né? Então aqui vem o mapa, tá? Ele vem mostrando para você aqui o mapa, as atividades econômicas do Brasil no século, tá vendo? Você pode dar uma olhada, uma observada, ver as curiosidades, como é que chama isso aqui mesmo, turma? Verbete, né? Assim como a gente tem o verbete do dicionário, o verbete do português, a gente também tem nos livros aqui o verbete, que vem falando a respeito de coisas importantes, detalhes, né? Desenvolvidos no texto, ok? Então aqui na página 247 ele vai falar para você a respeito da corrida do ouro. Como é que foi essa corrida do ouro? Foi uma intensa migração, né, para a região de Minas, porque todo mundo ficou sabendo que aquele lugar tinha minérios valiosos, as pessoas estavam comercializando, então todo mundo começou a ir para lá para tentar garimpar, que a gente chamava, né, para achar o ouro lá. Então ficou conhecida como que? Corrida do ouro. No início, as pessoas que participavam, elas eram que da região e costumavam se reunir em arraiais, né? E aí os habitantes dos primeiros arraiais sofriam com as condições ruins, né, das suas moradias e entre outros problemas, né? Com o quê? Com a falta de alimentação, né? E aí nas regiões de mineração havia o quê? Poucas pessoas que se dedicavam ao cultivo das lavouras, né? Para a pessoa poder ter o cultivo daqueles alimentos, das necessidades. E aí, dessa maneira, quase todos os alimentos precisavam ser trazidos de outros lugares, porque as pessoas agora só queriam saber de ouro. E aí, como a gente viu aqui, o cultivo foi caindo, né, dos alimentos. Então, aqui, ó, o abastecimento das minas. O que aconteceu? Os moradores das regiões das minas tinham necessidade de diversos tipos de produtos, como ferramentas, roupas, alimentos, né? E aí, essas mercadorias, né, em sua maioria, eram trazidas de outras regiões da colônia, né, transportadas no lombo de mulas por comerciantes conhecidos como que os tropeiros. Então você já sabe que os tropeiros eram eles que traziam essas mercadorias necessárias para as pessoas que estavam nessa mina, né, para que eles pudessem ter o que comer, o que vestir e os objetos necessários para o trabalho deles, né? E aí os tropeiros, eles abriram caminhos que permitiam um maior contato entre as regiões da colônia e ao longo desses caminhos formaram-se os núcleos populares que posteriormente se tornariam o quê? As cidades, né? Que a gente já conhece, né? Os núcleos populares e foram formando até se tornar o que a gente já conhece. Então aqui ele vai falar para você na página 248, você dá uma lidinha a respeito dessa formação dos núcleos urbanos, tá? Alguns dos arraiais formados na região das Minas, eles foram crescendo, foram dando origem às vilas, às cidades, e aí as sociedades nesses locais, elas eram mais variadas que aquela formada em torno dos engenhos de açúcar. Por quê? Porque havia diferentes profissões, diferentes grupos sociais, porque as pessoas começaram a vir de todos os lugares para tentar uma vida melhor, né? E aí a maior parte da população era formada por africanos e afrodescendentes, escravizados, que realizavam diversos tipos de trabalho,
como que extração dos minérios, serviços domésticos. Havia um grupo de pessoas livres formados pelos funcionários públicos, né? Comerciantes, outros trabalhadores, como os alfaiates, os sapateiros, os pedreiros, né? E aí os donos das minas e os funcionários do governo, com cargos mais elevados, eram as pessoas que tinham mais poder nessa época, né? E aqui é a nossa aula de hoje. Eu vou postar para vocês também os vídeos complementares, contando a história melhor, colocando mais detalhes, né? E aí eu quero que vocês façam a atividade da página 249, né? E já pode dar uma lidazinha já na 250, já para a próxima aula, para ver o que a gente vai começar a trabalhar. O quê? O trabalho das minas, né? O século do ouro, entre outras coisas. Mas aí, então, você vai fazer a atividade da página 249. Não esquece de dar uma lidinha no texto, tá? Qualquer dúvida, só chamar.